A paz do Senhor, meus irmãos, um excelente dia a todos, que todos possam estar bem, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Irmãos, gostaríamos de meditar um pouco na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, a seguir, que nos diz: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amados, é normal, natural, né? Todos nós fazemos planos, todos nós fazemos projetos para a nossa vida com a intenção de conquistarmos, conseguirmos algo para a nossa vida, né? Projetos, muitas das vezes a longo prazo, a médio prazo, mas que todos eles tragam um resultado positivo para a nossa vida, independente da área, né, a qual nós fazemos esses projetos. E a Bíblia até nos aconselha, né, a fazermos projetos, termos planos, né, para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que ela nos aconselha e até nos incentiva, né, a procurar o melhor para nossas vidas, né, ela também nos aconselha a apresentarmos a Deus os nossos planos, os nossos projetos, porque nós, como seres humanos, a nossa visão ela é muito limitada, né, em questão do amanhã, do futuro. O ser humano ele não consegue olhar o que está lá na frente por ver, né? Fazemos os planos, sim, com a intenção de que as coisas sejam boas para nós, de alcançarmos os nossos objetivos, para termos uma vida melhor, independente da área, né? Mas é somente Deus quem sabe se os nossos projetos, se os nossos planos realmente vão trazer um benefício real para a nossa vida, tanto material quanto principalmente espiritual. Pois a Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso e muitas das vezes nós nos enganamos. Às vezes nossos planos, os nossos projetos, aos nossos olhos a curto prazo, realmente podem ser bons, podem ser maravilhosos, podem trazer resultados expressivos, né? Dando-nos a entender que vai ser para o nosso bem. Mas é somente o Senhor que realmente sabe o que está lá na frente. Se esses planos, esses projetos que vemos, vai realmente trazer esse benefício tão desejado, né? Não vai nos trazer um prejuízo lá na frente, tanto material quanto principalmente um prejuízo espiritual. Se esses planos e esses projetos vão nos manter próximos de Deus ou ele vai nos afastarmos do Senhor. E por isso que nós, né, devemos ter a cautela, a precaução, né, em seguir as orientações que a Bíblia nos aconselha quanto aos nossos projetos e aos nossos planos. Porque é somente o Senhor realmente que sabe o que está lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas, né? E Salmos 37 e versículo 5, o salmista fala: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando nós
projetarmos, fazermos nossos planos, né, devemos apresentar ao Senhor, né, como acabamos de ler em Tiago, né? Se Deus quiser, se for benéfico para nós, se o Senhor vê que realmente esses planos, esses projetos, eles vão nos manter próximos de Deus, Ele vai nos aproximar do Senhor, se não vai haver uma perda, principalmente espiritual para a nossa vida, né, que é o essencial, né, que algo que não vá nos afastar de Deus, porque tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que faz com que ficamos mais longe do nosso Deus, não é bom. Não é bom, é só prejuízo. Por mais que aparentemente as coisas venham a melhorar, as coisas pareçam estar boas, mas espiritualmente, se os nossos projetos, se os nossos planos, eles forem lá na frente, nos afastar do Senhor, nós devemos ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia ela é cautelosa nesse aspecto, aonde devemos apresentar ao Senhor os nossos projetos e confiar nele, e entregar em suas mãos, para que ele possa conduzi-los, para que não venhamos nos afastar de Deus. Em Provérbios também, capítulo 16, e no verso 3, ele fala: confia ao Senhor as suas obras e os teus planos serão estabelecidos. Quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor e colocamos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas obras em suas mãos, porque é somente Ele que sabe o dia de amanhã, somente Ele que sabe o nosso futuro, nós temos a certeza que tudo ocorrerá para o bem da nossa alma, para o bem da nossa vida, e tudo quanto acontecer estará nos planos e nos projetos de Deus, para não nos afastarmos do Senhor. E no versículo 9 ainda, desse mesmo capítulo 16 de Provérbios, ele escreve: olha, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Ou seja, nosso coração, os nossos projetos estão no nosso coração, eles saem do nosso coração, nossos planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Quando isso acontece, somente quando eu sigo o conselho do Salmo 37,5, quando eu entrego os meus planos, quando eu entrego o meu caminho e verdadeiramente confio no Senhor e deixo Ele trabalhar, deixo Ele conduzir os meus planos segundo a sua vontade, para que eu não venha me perder, para que eu não venha me afastar dele, porque não importa quão bom seja o teu projeto, quão bom sejam os seus planos, qual seja a nossa intenção, mas se isso for nos afastar-nos do nosso Deus, for trazer uma lacuna, um abismo que nos impeça de chegar ao nosso Deus, não é bom. O plano, o projeto é um fracasso. Por mais que você seja bem sucedido na área material, não é sucesso. Tudo aquilo que te afasta de Deus é fracasso. Todos os nossos planos devemos apresentar e confiar ao Senhor em dirigi-los, para que não venhamos nos afastar de Deus. Por nenhum projeto, por mais bem sucedido que seja, vale a pena se nos afastarmos da presença do Senhor. Eu não sei quais são os seus planos, seus projetos que você tem elaborado, preparado para a sua vida, mas independente, apresente a Ele ao Senhor, coloque nas mãos deles e deixa o Senhor dirigir os seus passos, para que você não venha se afastar dele, muito pelo contrário, mas para que os seus planos, os seus projetos, eles possam te aproximar ainda mais do nosso Deus. Amém? Que todos possam ter um dia abençoado, que o Senhor possa guiá-los nessa caminhada e conduzir a cada um de nós.
Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã. Pedimos a Teu Espírito Santo para que possa nos conduzir, nos direcionar e que venhamos confiar inteiramente no Senhor todos os nossos planos, todos os nossos projetos, para que eles sejam bem-sucedidos e, mais importante, que não venhamos a nos afastar do Senhor, que os nossos projetos de vida, os nossos planos, que eles não venham estar, ó Pai amado, a nos afastar do Senhor, mas muito pelo contrário, que o Senhor possa guiar os nossos passos, para que esses nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas intenções, elas possam nos aproximar cada dia mais do Senhor, porque não compensa termos uma vida bem-sucedida se isso nos afastar de Ti, se isso nos custar a salvação, se isso, ó Pai amado, fazer com que ficamos fora da Tua presença, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, falar em nossos corações todos os dias, em todos os momentos, que é mais importante, ó Pai amado, estarmos na Tua presença e sermos guiados inteiramente pelo Senhor. Pai querido e santo, que verdadeiramente possamos cumprir o conselho do salmista, entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor e confiar verdadeiramente que o Senhor está cuidando de nós e que todas as coisas, ó Pai amados, elas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e temos certeza absoluta que o Senhor está velando e que o Senhor, ó Pai amado, tem algo de especial na vida de cada um dos Teus filhos que está ouvindo nessa mensagem nessa manhã, que o Senhor possa conduzi-los e abençoá-los poderosamente, e certo, ó Pai amado, que as Suas mãos estão estendidas sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nós Te agradecemos nesta manhã, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém.